Hoje são, para fim de registro, 21 de janeiro de 2018, na sede do Ministério Público de Santarém, presentes os promotores de justiça Maria Raimunda da Silva Tavares e Rodrigo Aquino Silva, titulares do 9º e 5º cargos de PJ de promotor de justiça de Santarém, respectivamente. Presente também o delegado de Polícia Civil de Santarém, o Dr. José Cleidson de Castro. Presente o colaborador Reginaldo da Rocha Campos, cuja qualificação já consta do termo. Assistido neste ato da Defensora Pública Estadual, doutora Jane Télvia dos Santos Amorim. O doutor Reginaldo está aparecendo exatamente na tela, a doutora Jane ao seu lado, como sua defensora, e o delegado Castro também acompanhando a presente colaboração. Ao meu lado está a doutora Maria Raimunda e eu, o que estou falando. O colaborador do seu Reginaldo Campos está ciente do direito constitucional ao silêncio e da garantia contra a autoincriminação, princípio da presunção de inocência ou não culpabilidade, renunciando expressamente a ambos, na presença da sua defensora, estritamente no que tange aos depoimentos necessários ao alcance dos fins da presente avença, do presente acordo, ficando sujeito ao compromisso legal de dizer a verdade do que sabe. O senhor está abrindo mão, senhor Reginaldo, de ficar em silêncio e de se autoincriminar. O senhor está ciente disso? Sim. Sim. O presente depoimento também é prestado de livre e espontânea vontade pelo colaborador. O senhor afirma isso, confirma que o senhor está aqui de livre e espontânea vontade, ninguém lhe pressionando ou lhe obrigando a falar algo que o senhor não queira? Sim, estou de livre e espontânea vontade. Certo. Para fim de registro, me diga o seu nome completo, só para confirmar. Reginaldo da Rocha Campos. Ok. O conteúdo dessa colaboração diz respeito estritamente aos fatos ligados ao anexo 1, que é em relação à locação de veículos. Mais especificamente em relação a uma empresa, a Bilcar Veículos. Não sei se tem essa denominação, mas o nome fantasia é Bilcar. Em relação a essa empresa, Reginaldo, o que o senhor pode nos contar de irregularidade que ocorreu na sua gestão, antes da sua gestão, posterior à sua gestão, como presidente da Câmara? O que o senhor pode nos relatar? Como foi que o senhor teve contato a primeira vez com esse proprietário da empresa? Quem lhe indicou? Doutor Rodrigo, o primeiro contato com esta empresa, que é a PJR Oliveira, se não me falha a memória, foi sugestão do vereador Anderson Pinto, que era o gestor antes de mim na Câmara, de que essa empresa ela era como se fosse parceira, tinha sido parceira no mandato dele, e eu entendi que era uma sugestão, né, para que a gente pudesse continuar, uma vez que já tinha ainda uma sobra para ser usada. Então eu continuei fazendo com essa empresa. Só para fiz uma esclarecer, visita. o senhor citou aí o nome de um vereador, Anderson. Sim. A gestão anterior à sua, como presidente da Câmara, foi dele. Sim. Certo. E essa empresa, na gestão do Anderson, esteve presente na Câmara. Sim, ela era prestadora desse serviço. Certo. Então eu visitei a empresa, o seu Paulo, onde eu pedi a ele se ele podia também fazer a mesma coisa que ele fez com o Enzo, né? Uma vez que ele tinha me falado, para ajudar em algumas situações financeiras que a gente precisava para atender uma logística da casa, alguma coisa dessa natureza, né, de cunho financeiro. E ele, então, disse que ia analisar, e quando chegou no final quando nós precisamos, ele autorizou nós colocarmos mais diária né, na nota fiscal e repassava o valor em cheque, né,
todas as vezes foram em cheque, que eu recordo, e foi dessa forma. Reginaldo, esse cheque que foi repassado, ele vinha em nome da empresa? Eu não recordo se era no nome da empresa, doutora, mas assim, eu acredito que sim, que seja. Esse cheque o senhor chegou a receber na empresa ou havia entrega ao senhor na Câmara? Era na empresa mesmo que eu recebia. E quem ia até a empresa? Era o senhor? Todas as vezes fui eu que... O senhor quem ia até a empresa? Nenhuma outra vez foi alguém determinado pelo senhor? Não, só eu mesmo. Todas as vezes? Todas as vezes. Uma situação aqui, o senhor falou há pouco de sobra, né? Sobra que havia do contrato. Significa o quê? Que não foi utilizado tudo na gestão do Enderson, é isso? Isso, eu recordo que parece que ficou para usar uma parte. A gente continuou, fez o aditivo e depois fizemos um convite que continuou a empresa na Câmara. O seu mandato na presidência da Câmara foi qual período? 2015 e 2016. E o do Enderson? 2013 e 2014. 2013 e 2014. Tá, me tira uma dúvida. O senhor disse no início que foi uma sugestão do vereador Enderson, enquanto ele era presidente, na gestão dele, e pediu para que o senhor continuasse. Eu gostaria que o senhor detalhasse mais como foi esse diálogo entre vocês. O que de fato ele falou de concreto que apontou para o senhor para de fato continuar. Ele em algum momento já disse, olha, ele me pagava uma determinada quantia. Como foi esse contato do Enderson com o senhor? Detalhe, por favor. Foi na transição que ele passou a Câmara, né, para mim, a gestão, e ele então pontuou algumas situações. E que situações? A gente quer saber que situações são essas. De como era o funcionamento, né, mais ou menos. E como era o que ele disse? Falou da relação que tinha com essa empresa e também sobre como é que funcionava na casa. Perguntei para ele, né, como é que se dava a estrutura da casa, tudo esse tipo de coisa assim. E ele me falou com relação ao Paulo e outras situações, foi que eu então procurei o seu... Tá, mas ele foi claro, vamos tentar ser mais claro, Reginaldo. Ele foi claro no sentido de dizer, olha, tem como fazer um inchaço, uma maquiagem nas notas fiscais para poder ganhar a mais. Ele foi claro nesse sentido, porque logo em seguida o senhor disse que sim, foi procurar o Paulo para conversar. Nesse caso específico com a Bilcar, mas não em outras empresas assim, não. Tá, então o Enderson foi claro nesse sentido. Sim, nesse sentido com a Bilcar. Pois é, eu gostaria que o senhor detalhasse o que ele falou. Falou que poderia colocar um veículo a mais, né, sem ter usado o veículo para poder receber. E ele disse que na gestão dele como é que isso era feito, se ele ficava com esse dinheiro, o que ele fazia com esse dinheiro. Não chegou a detalhar isso. E isso que ele lhe disse, o senhor entendeu de que forma, quando ele lhe falou isso? Que poderia receber, né, o dinheiro em espécie para ajudar. Tinha um serviço que não foi prestado, certo, é isso? Isso. Tá, aí com essa informação que o Enderson lhe passa, o senhor procura a empresa. Sim. É isso? O senhor foi até o escritório da empresa? Foi. O senhor saberia dizer onde fica localizado o escritório da empresa? Fica na Mendonça Furtado, próximo a Silvina Pinto. E quando o senhor esteve na empresa, o senhor tratou diretamente com o proprietário, foi isso? Foi, seu O nome Paulo. do proprietário é? Paulo. Seu Paulo. Quando o senhor falou ao seu Paulo, o seu Paulo assim, esboçou para o senhor alguma recusa, ou ele chegou a dizer ao senhor que isso ele não faria porque era ilegal? O que disse o seu Paulo quando o senhor foi fazer essa proposta a ele? Ele não negou, né, de continuar fazendo, e não deixou,
não esboçou nenhuma atitude assim para que não pudesse fazer, né? Mas houve uma intermediação do Enderson, tipo, o Enderson te indicando, o Enderson dizendo, olha, eu vou entrar em contato com o Paulo e vou dizer que tu vais visitá-lo. Algo nesse sentido? Ou se chegaram os Não, três, assim. não, Ou se chegaram os três a se reunir juntos. não, senhor, não teve. Só Não fui teve eu particularmente. Tá. Mas quando o senhor chegou com seu Paulo, o senhor mencionou que o Whindersson teria informado de que ele era parceiro, de que ele ajudava? Não recordo, Você não doutora, de recorda ter isso? falado não isso para ele, mas que foi, naturalmente, foi feito, né? Quero registrar também Se o que Whindersson passava, né, mais a empresa nunca pediu nada, né, assim, de valor a mais do que era prestado, eles apenas descontavam o imposto da nota e repassavam o restante das diárias que eram colocadas a mais. certo. Mas quando o senhor, quando o Whindersson lhe informou isso, né, que o senhor teve ciência dessa forma como ocorria, se ele não tivesse lhe dito isso, o senhor teria procurado a Bilcar com essa proposta? O senhor saberia dessa negociata do Whindersson com a Bilcar? Se ele não tivesse dito, Se ele não tivesse falado ao senhor, não, o senhor não saberia. Outros vereadores que não participavam da gestão sabiam, não, nenhum outro sabia. só o presidente mesmo. Isso. Certo. Me diz uma coisa, eu quero que o senhor me detalhe como foi essa conversa com o Paulo, no sentido de que, como foi acordado entre vocês? Porque o senhor já disse, olha, vai se possibilitar que coloque diárias a mais. Mas havia um número pré-determinado, como foi o acordo entre vocês? Havia um número pré-determinado de diárias, olha, por mês a gente vai colocar 10, 20, 30, 40, 50, enfim, diárias. Sim. Ou não, vai depender do mês e a gente vai ver como foi o acordo entre vocês. Geralmente a Câmara usava um carro fixo, né? E o outro quando era preciso. Então, geralmente colocava-se a mais e foi assim que foi feito. E a empresa lá pagava direito quando levava a ordem de serviço, já com as diárias a mais, né? E ele nunca se opôs de dar o restante. Tá, mais à frente a gente vai detalhar mais a questão das notas Acho fiscais. que assim, quando eu conversei com ele, perguntei se era possível ele fazer da forma como ele já fazia antes, e ele concordou. O senhor lembra o período em que foi feita essa reunião? Foi bem no início da gestão, De 2015? 2015. O senhor fala o quê? Janeiro, fevereiro, antes de começar as atividades não recordo bem parlamentares? precisamente, não, mas acredito que tenha sido em janeiro mesmo. Ok. Nesse período, Reginaldo, a Bilcar ainda não tinha ganho o contrato, a licitação e feito o contrato com a Câmara. E aí, pelo que o senhor está narrando, se eu estiver equivocado, me corrija. Houve uma negociação prévia pelo caminhar que o senhor falou. O Enderson disse, olha, continua, porque tem esse esquema, é interessante. O senhor foi lá com o Paulo e continuou. Para que houvesse a licitação, aí é que é o ponto. Sim. Para que a Bilcar pudesse ganhar a licitação, foi feito alguma coisa, algum direcionamento? O senhor pediu para que os servidores que tratam da licitação facilitassem para que a Bilcar ganhasse? E se ocorreu isso, com quem que o senhor falou? Eu sugeri, né, que o Paulo então encaminhasse os documentos para a Câmara, né, para que pudesse continuar a empresa. Ele também primeiramente ele que tinha pedido, né, para continuar, e então eu concordei e sugeri ao setor de licitação que verificasse a documentação, se estaria tudo em dia, tudo o que, para poder continuar. Tá, mas com quem especificamente que o senhor falou? Com o seu Rubem Chatias, que trabalhava. Certo, mas o que especificamente que o senhor tratou com ele? Porque outras empresas concorreram, ainda que não presentes, mas formalmente estão lá presentes na concorrência
do procedimento licitatório. A sua conversa com o Rubens, e se foi só com o Rubens, se tiver outra pessoa, diga, mas com o Rubens, foi no sentido de quê? O que o senhor orientou o Rubens? Para ele entrar em contato com a empresa, ver os documentos que ia precisar para dar continuidade, né? Eu recordo que teria sido feito um aditivo, eu não tenho bem certeza, mas foi dada a continuidade. Pois é, mas veja bem, Reginaldo, corria o risco, se seguisse o procedimento licitatório, a competição em si, corria o risco da Bilcar não ganhar. E você, pelo que está falando, já tinha tido uma pré-conversa, um pré-acordo com ele. A minha pergunta é bem objetiva. Houve direcionamento para que essa empresa ganhasse? Sim. Qual o direcionamento? Foi da documentação que foi encaminhada para a Câmara e a orientação para o setor manter aquela empresa. Certo. Para continuar. Reginaldo, no momento que o senhor foi falar com o Paulo, ele manifestou o interesse de querer continuar com este contrato? Sim. Nessa conversa, quando o senhor foi, no primeiro momento, para que continuasse o mesmo acordo que ele tinha anterior, com a administração anterior, ele já manifestou ao senhor o interesse de continuar com o contrato da Câmara? Não recordo assim com precisão, doutora, porém, foi assim, tanto que continuou, né? Mas ele verbalizou ao senhor que ele teria esse interesse de continuar com o contrato? Sim, ele teria falado, sim, sobre isso. O senhor chegou a acompanhar na licitação da prestação do serviço de locação se outras empresas participaram? O senhor chegou a perguntar ao senhor Rubens se outras empresas teriam apresentado proposta? Não. O senhor não chegou a verificar. Então o senhor também nem chegou a verificar se outras empresas poderiam ter apresentado uma melhor proposta. O senhor também não teve essa preocupação? Não. Não. A única orientação sua foi no sentido de analisar a documentação da Bilcar, é isso? Sim, para que ela continuasse. Nenhuma empresa lhe procurou, porque geralmente quando tem a licitação, é aberto ali, publicado, as pessoas sabem, é uma cidade pequena, as pessoas sabem. Nenhuma outra empresa lhe procurou, olha, Reginaldo, no sentido de tentar facilitar o ganho da licitação para fazer um contrato com a Câmara. Nenhum outro empresário de empresa de locação lhe procurou? Não, senhor. Não? Houve essa procura. Certo. Reginaldo, dentro das locações, o senhor falou há pouco que ficava um carro permanente e o outro eventual. Dentre esses carros, havia alguma caminhonete que ficava de forma permanente? Da locação, Na não. locação, não havia. O serviço de locação pelos contratos são carro-passeio, é do tipo carro-passeio e caminhonete. O senhor, com frequência, solicitava a locação de caminhonetes? Só na ordem de serviço, mas não era usada assim como... Não era utilizada. Não era utilizada. E, senhor Reginaldo, quanto de dinheiro efetivamente o senhor recebeu em virtude desses pagamentos de diárias sem que os veículos fossem efetivamente utilizados? Então eu não sei precisar o total, né? Mas foram várias média, ou vezes. por mês, ou por ordem de... Mais ou menos uma média de 3 a 5 mil reais a cada 3 meses, 2 meses. O senhor saberia precisar quantas diárias o senhor recebeu sem que efetivamente os carros tivessem sido utilizados? Eu não sei precisar acerca da diária, sei precisar esse valor, essa média, né, que a cada 3 meses era essa média de 3 a 5 mil reais. Mas pegando ainda a pergunta do delegado Castro, a cada nota fiscal que era emitida para pagamento, havia volta de dinheiro ao senhor? Sim. Em toda nota fiscal havia volta? Sim. Desculpe, nem toda. Acabava que alguma demorava, algumas vezes, uns meses demorava a pagar e então ia acumulando os carros que eram utilizados na diária, então havia algum mês que se pagava
mas não era ressarcido nada, mas O a maioria, ressarcimento que o senhor fala é a devolução? sim, uma devolução, mas a maioria dos outros pagamentos havia devolução. Certo? Seu Reginaldo, o que era feito com o dinheiro oriundo dessas diárias que não eram efetivamente utilizadas de veículos? O que o senhor fazia com esse dinheiro? Esse recurso fazia atendimentos políticos, eventos, usava para a divulgação do trabalho, do mandato político, Do seu mandato. sim. E também ajudava uma outra pessoa, algum vereador. Poucas situações ocorreram de ajudar, mas aconteceu. Reginaldo, na gestão do Enderson, a Câmara de Vereadores possuía quantos carros? Quantos É. carros? Isso, da Câmara, próprios da Câmara. 2. 2 carros. Quais eram os carros? Era uma Range e a Corolla. Corolla. No período em que o senhor esteve na gestão, quais eram os carros que a Câmara possuía? Propriedade da Câmara. Também o Range e o Corolla. Um Corolla. Pegando a gestão do Enderson, o senhor visualizava algum veículo a serviço da Câmara que não fosse esses 2 carros? Sempre via um carro também a mais Um carro a mais. É. Mas, assim como na sua gestão, que havia um carro permanente, na do Enderson o senhor não via além desse carro, um a mais? Não recordo. O senhor não recorda? É. Era dado na gestão do Enderson ao senhor, enquanto vereador, a informação de que existiriam carros locados e que o senhor, enquanto vereador, poderia utilizar? Chegou no seu gabinete alguma informação dessa? Sempre, sim, tinha, não era com frequência, mas a gente sabia que podia usar, mas não era usado. Não era usado? Com pouca frequência, pelo menos eu usei com pouca frequência. Mas, da forma como o senhor diz que na sua gestão havia retorno de dinheiro de diária que não era usada, mas que era paga pela Câmara, na gestão do Enderson havia essa desconfiança? Alguém comentava isso no corredor? De que poderia estar ocorrendo? Não, nunca ouvi. Nunca ouviu. Não. Se o senhor não tivesse, então, ouvido do Enderson, o senhor não saberia? Não. Eu só queria que o senhor detalhasse os serviços que eram realizados com esse dinheiro. O que o senhor fazia efetivamente? Quais eram esses serviços? Doutor, pagamentos, né, de cunhos pessoais também e ajuda para pessoas carentes, pessoas doentes, humildes, que nos procuravam. Havia muita despesa com isso, de muita gente pedindo. O senhor citou que alguns vereadores também foram destinatários como forma do senhor ajudar eles. Quais são esses vereadores e se eles tinham conhecimento da origem do dinheiro? Não tinha conhecimento. Cheguei a ajudar o vereador Erasmo, quando ele pediu umas vezes para honrar alguns compromissos dele, o mandato dele, eu acabei apoiando também com esse dinheiro. Mas ele sabia da origem desse dinheiro, de onde estava vindo? Não, Não sabia. falei aí. Mas quando o vereador lhe pedia ajuda, ele lhe pediu uma ajuda oficial que iria resultar na apresentação de contas ao tribunal, ao TCM? Quando o vereador chegava até o senhor, no caso específico do Erasmo Maia, ao pedir ajuda ao senhor, essa ajuda era uma ajuda no aspecto legal? Havia previsão orçamentária para esse pedido, para essa ajuda? Não. Não havia. Não. Então, o vereador, ao pedir do senhor, ele tinha conhecimento que não haveria previsão orçamentária para aquele tipo de ajuda solicitada? Sabia. Sabia? E o senhor recorda o valor que o senhor deu para ele? Foi o valor no total desse recurso, assim, uma média de R$3.000. Foi a título de empréstimo ou de doação? Foi a doação mesmo, para pagar compromissos dele.
além do Erasmo Maia, o senhor recorda de outros que se beneficiaram dessa mesma forma? Não teve daí que o senhor fala, não teve. Me diga uma coisa, Reginaldo. Os dois contratos, o de 2015 e o de 2016, o de 2015 é o contrato 004 de 2015, e cujo valor previsto contratualmente era de 73 mil. Analisando a lista de fornecedores do site do Governo Transparente em relação à Câmara, vê-se aqui que o gasto com esta empresa totalizou no ano de 2015 R$ 79.595, ou seja, ultrapassando o valor previsto contratualmente. Duas perguntas. Uma, como é que vocês chegavam a esse valor para colocar no contrato? E segundo, por que ultrapassou? Acredito que tenha ultrapassado por ter sido usado até R$ 8.000 no início do ano, antes de ter feito a licitação, ter usado a média de R$ 8.000, até R$ 8.000. Certo. E Aí como é que... entendi. E como é que se chegou a esse valor de 73 mil para ser gasto no ano de 2015? Quem fazia esse cálculo? Como era que se chegava a esse cálculo? Geralmente esse valor era menos de 80 mil, que era para não precisar fazer um processo licitatório mais complexo. Então, disso vocês tinham ciência e vocês já organizavam para não chegar a esse valor de 80 mil, ultrapassar. Sim, havia essa compreensão. Mas isso era acordado entre o senhor, a empresa e o setor de licitação? Como é que funcionava? Não recordo com precisão com relação a isso. Porém, o que eu tenho lembrança é que havia esse entendimento para não ultrapassar de 80 mil, até porque não era necessário também. Certo. Não havia necessidade de ser mais do que isso. Tá. O Rubens, quem é o Rubens? O senhor fala. O senhor sabe o nome completo dele? Já Rubens Atias. Quem é o Rubens? O Rubens, ele é um servidor da Câmara. Antes de eu chegar, ele já estava trabalhando lá e sempre foi muito dedicado no trabalho e só fazia mesmo. Qual é o cargo do Rubens? Ele era o chefe do setor de licitação. Ele já era na gestão anterior chefe? Ele trabalhava, mas ele não era o chefe. Quem o nomeou chefe foi o senhor da licitação? Quando eu assumi, ele já estava, acredito, nessa função. Chefe. Então ele estava na gestão anterior, no Anderson? Isso, No ele cargo de atuava chefe. na gestão, não tenho essa... Não recordo se ele já estava no chefe, também não recordo se fui eu que coloquei, só que ele Mas estava ele já já estava no setor de no licitação. setor de licitação. Mas com o senhor ele esteve chefe da licitação. Sim. O Rubens, pelas conversas que o senhor tinha com ele sabia de fato que havia essa irregularidade pelo direcionamento que o senhor mesmo disse que dava? Ou o senhor, ainda que ele não expusesse isso para o senhor, olha, Reginaldo, é melhor fazer assim para não dar muita tal, ou na sua concepção o senhor imaginava que ele pudesse ter conhecimento? Ele sabia de fato que tinha irregularidade quando havia esses direcionamentos? Doutor, pela experiência que ele tinha, ele deveria saber, porém ele atendia lá o que a gente pedia para fazer, né? Ele não questionava? Isso, não questionava. E esse retorno do dinheiro indevido, o Rubens possuía conhecimento? Ele sabia que o senhor estava recebendo? Não, senhora, sabia? não sabia. Nunca Quem disse. era que fazia o empenho dessas notas, desses serviços? O empenho era feito em outro setor. Qual era o setor? Era o setor da contabilidade lá, onde funcionava também, né? E era realizado pela servidora Dona Saúde. Dona Saúde. A Dona Saúde, ela possuía conhecimento de quantas diárias efetivamente foram utilizadas pela Câmara? Não, ela nunca sabia. Quem era que dava o total, a Dona Saúde, do número de diárias para se empenhar? Quem era que dizia para ela a quantidade de diárias? Geralmente era, quando era
feita a ordem de serviço, né, que eu autorizava, E quem fazia a ordem de ele serviço? autorizava o seu Rubens a expedir. A ordem de serviço. E a ordem de serviço já se colocava o número de diárias? Sim, E quem era que dizia ao seu Rubens o número de diárias que seriam colocadas? seria eu. Era o senhor. E aí o seu Rubens emitia a ordem de serviço, que o senhor determinava, Sim. é isso? Em seguida, essa ordem de serviço ia para o setor da servidora saúde, é isso? Isso. E aí, no setor da dona saúde, ocorria a emissão da ordem de serviço? Não, a ordem de serviço já tinha sido Já tinha feita. sido emitida. Às vezes mandava por e-mail para a empresa, ou algumas vezes eu levava em mãos A a ordem de serviço. ordem de serviço para a empresa fazer a nota fiscal para fazer o empenho. Então vamos aqui por partes. Fechou o mês, o senhor ia verificar se tinha recurso para pagar, era isso? Certo. É isso? Era dessa forma? Aí o senhor determinava o senhor Rubens para fazer o quê? A ordem de serviço. Ordem de serviço. Na ordem de serviço já vinha o número de diárias? Sim. Já vinha. Era o senhor quem colocava o número de diárias, o senhor Sim. Rubens? Já adulterada? A ordem de serviço já vinha adulterada ou vinha um número real? Não, o número real que tinha sido usado, Isso. não, já tinha a mais. Já tinha a adulteração do acréscimo. Sim. Feito essa ordem de serviço pelo senhor Rubens, qual era o passo seguinte? O que acontecia depois da ordem de serviço? Feita a ordem de serviço, Isso. informava a empresa o valor que tinha sido dado, né? Era por e-mail, que o senhor dizia, Algumas vezes, por e-mail. mas a maioria era levada em mãos para ser feito a nota A emissão da fiscal nota e a fiscal. empresa mandava por e-mail a nota fiscal para fazer o empenho e posteriormente o pagamento. E quando chegava, das vezes em que se encaminhou a empresa, em algum momento a empresa devolveu, dizendo, olha, tem diárias a mais, foram usadas menos diárias, mas vocês colocaram diárias a mais. Em algum momento o senhor recebeu algum questionamento desse tipo da empresa? Não, a senhora pode repetir? Tipo assim, o senhor mandava encaminhar o quantitativo de diárias, certo? Sim. Em alguns momentos o senhor disse que o senhor mesmo levou até a empresa para que ela pudesse emitir a nota fiscal, não foi isso? Sim. Em algum dos momentos em que o senhor chegou à empresa com esse número de diárias, a empresa disse ao senhor que não era aquilo, era bem menos que ela tinha prestado? Não. Nunca houve. No início, eles sabiam que tinha sido usado menos, né? E já era certo a devolução. Sim. É isso. E também, alguns meses não tinha devolução, porque usava-se bem, demorava-se a pagar, tipo 2, 3 meses, ficava sem pagar, então pagava-se integral. Reginaldo, além do Rubens, quem mais compunha o setor de licitação? Que nós possamos ouvir, que possa, em tese, dar um norte, corroborar esse suposto direcionamento. Acredito, nesse processo da licitação, Isso. do carro era só o Rubens no início. Depois, lá na frente, que passou a ter o Pedro Gilson, que ele trabalhava na prefeitura, ele passou a ajudar. Em alguns momentos, eu não recordo qual foi o mês que ele... Esse Pedro Gilson não ajudava. era dos quadros da Câmara. Não, ele trabalhava na prefeitura e assessorava à tarde lá, o Rubens ajudava. Ele ganhava alguma coisa por isso? Eu não recordo qual foi o mês que começou. Ele ganhava alguma coisa por isso? Por ele ter emprego na prefeitura, trabalhar lá, e não podia trabalhar na Câmara, então trabalhava à tarde, e ele pediu então uma maneira de como ressarcir o trabalho dele, né? Então, como não tinha, a gente acabou aceitando colocar acho que a genitora dele, o nome dela, na folha de pagamento, para que ele prestasse serviço. Sem que ela trabalhasse? Sem que ela trabalhasse. O senhor recorda o nome dela? Não, senhor. Não. No momento não. Seu Reginaldo, só para detalhar, esse Pedro Gilson, ele tinha
O senhor passava a ordem para ele de aumentar o número de diárias? Ele tinha conhecimento Não, dessa o Pedro irregularidade? Gilson não tinha, até porque nessa época ele não, E quem era que ele tinha? não, ele não Quem era que confeccionava a nota, o serviço, a ordem de pagamento? a ordem de serviço era o seu Rubens Atias. Vamos lá, isso foi em 2015. Em 2016, a Bilcar continuou tendo um contrato na Câmara através de uma nova licitação. E aí gerou o contrato 002 de 2016 através do convite, também 002 de 2016. A mesma situação de 2015 se aplica a 2016, ou seja, houve também um direcionamento para que a Bilcar ganhasse o processo licitatório em 2016 e continuasse fornecendo esse serviço de locações à Câmara? Sim, Sim. A mesma estrutura foi utilizada, o Rubens ou mais alguém participou, você não sabe? foi a mesma estrutura, né? Mas 2016 já não tinham outras pessoas na comissão de licitação? Eu não recordo se o seu Pedro, que mês ele entrou, acho que foi de 2016, eu não tenho lembrança de que Certo. foi. Esse contrato de 2016, o valor total foi de 74.400. O de 2015, 73.000 e o de 2016, 74.400. A mesma situação também se aplica a esse contrato que o senhor explicou, para não alcançar o valor de 80 mil? Foi Sim, porque não combinado para não alcançar 80 mil? tinha, isso nem precisava combinar, mas porque já era praxe que acontecesse, porque as outras também nunca passaram desse valor, né? Das Tá. outras gestões. Em 2016, já um novo certame licitatório. Alguma empresa procurou o senhor para tentar alguma brecha, alguma entrada para tentar ganhar a licitação em 2016 com esse objeto? Não recordo. Não recorda? Tá. Um fato que chamou a atenção foi o seguinte: tanto no contrato de 2015 quanto no de 2016, nós temos na especificação do contrato veículos de passeio, normalmente veículos com de quatro portas, mais simples. Aqui geralmente a descrição é 1.0. E tem também veículo caminhoneta de 4 portas com capacidade para 5 passageiros com cabine dupla. Geralmente veículos com tração 4x2 ou 4x4. Não tem nos contratos previsão de van e de ônibus. Mas pelo que o senhor relatou, havia a utilização, ou não? Sim, havia. Algumas vezes houve utilização de ônibus para atender as sessões itinerantes. E quem forneciam esses ônibus e vans? Era a Bilcar. A própria Bilcar. E como era esse acordo, já que não estava previsto contratualmente? Solicitava para eles que estava precisando e eles atendiam, né? E eles lançavam como? Com pagamento no geral, em diárias. Como se fosse de um veículo de passeio ou dessa caminhoneta? Sim. Lançava uma diária como se fosse de um desses carros. Agora, para que era utilizado esse ônibus e essa caminhoneta, essa van? Havia trabalho dos vereadores, assim, fora, algumas vezes, reuniões, em algumas instituições, vários vereadores juntos, sessão itinerante em Alter do Chão, em outros lugares, em São José. Então havia dessa natureza, assim. Tá. Então vamos agora nos concentrar especificamente nos pagamentos, na propina que o senhor recebia. Calculando nesses 2 anos, 2015 e 2016, em relação específica a esses contratos da Bilcar, o senhor calcula que ficou com quanto? Aproximadamente com quanto? Doutor, não sei precisar exatamente agora, porém, era uma média de cada nota, e a cada 2 meses, 3 meses, esse valor de aproximadamente 5 mil, 4, 5 mil. Acredito que ao total deva ter chegado uns 40, 50 mil, talvez. Certo. Tenho essa
Tá. No Precisão, ano assim, ou nos 2 anos? Nos Nos 2 2 anos, anos. 2 anos. Em torno de 40 a 50 mil. acredito. Certo. Todos esses pagamentos, sem exceção, foram em cheque? Que eu recorde, sim. Ou teve algum em espécie? Não recordo. Não recorda de nenhuma espécie. Ok. Em relação a esses cheques, o senhor lembra de detalhes? Esses cheques eram da empresa? Eram pessoal do proprietário da empresa, do Paulo? Como é que era esse cheque? Não, era da empresa, era deles, mas não tenho assim, nunca eu não recordo. E o que o senhor fazia com esse cheque? Era feito, destrocava ou fazia pagamento direto para alguns serviços, eu também não tenho uma lembrança assim. O senhor lembra de ter sacado esse... Depositado ou sacado na boca do caixa? eu acredito que eu tenha depositado na minha conta também. E algumas vezes autorizei, eu acho que 1 ou 2 vezes, também fazerem transferência, pagamento. Um deles foi, acredito, na casa da construção, na armazém da construção. Certo. Então, o cheque que foi descontado era da empresa da Bilcar. Sim. Ok. Mas essa autorização que o senhor informa da Casa da Construção, o senhor recorda a quem o senhor autorizou Que eu pedi para fazer para fazer o serviço? a transferência, Isso. foi para o seu Paulo para fazer o pagamento, né, lá para mim. O senhor recorda o mês Pois é. e a destinação desse material foi para a construção da sua casa? Foi... Mês e ano? Eu tinha dito a ele que era para... Na verdade, tinha também que a Câmara comprava lá na armazém da construção, né? E eu também comprava, mas foi justamente para pagar contas pessoais mesmo, minhas, para que eu pedi para ele fazer a transferência, mas que ele não sabia que era para cunho pessoal meu. E me diga uma coisa, o senhor usou no ano de 2016 valores oriundos desse desvio na sua campanha política? Possivelmente sim. Seu Reginaldo, o destino desse material lá da Casa da Construção foi para fins pessoais que o senhor disse, mas para a construção de que imóvel? Que casa? Eu estava construindo uma casa e foi para Onde era cobrir essa casa? um condomínio atrás do shopping. Era a sua residência Sim. atual? Para essa casa. E o senhor comprou o material dessa casa em que loja? Qual foi a loja? Eu comprei em várias lojas, mas entre elas, a mais foi na armazém da construção. E quando esse cheque ele entrou no armazém da construção, foi esse cheque da Bilcar, que o senhor Sim. autorizou o seu Paulo, e quando ele entrou no armazém da construção, o senhor chegou aí até o dono do armazém da construção para informar que aquele cheque era para pagar parte da dívida desse material da sua casa? Se eu falei para Para o dono do armazém da construção, que seria para esse pagamento. O senhor chegou aí lá? Sim, depois eu informei a pessoa que trabalhava lá na armazém da construção, nessa área, né? Não ao dono, mas a Como era o pessoa... nome do funcionário? Eu não recordo o nome. Era uma mulher? Uma mulher, para que ela então verificasse se tinha sido feito o depósito e descontar, né? E ela lhe confirmou o depósito? Sim, depois. O senhor então tinha uma conta aberta na loja do material de construção, na armazém Sim. de construção? O senhor tinha uma conta aberta. Tinha. E o senhor comprava o material e ia batendo, é isso? Isso. O pagamento? E um desses pagamentos foi esse cheque. Foi. E esse cheque foi de quanto? Acredito que uns 4 a 5 mil reais. Sabe? O senhor lembra o mês e o ano desse que ocorreu Acho esse que em pagamento? aproximadamente outubro de 2015, mais ou menos. Me diga uma coisa. Algum desses cheques foi nominal ao senhor? Ou à Câmara? Não. Vinha sem ordem de pagamento, vinha sem nada. A quem ele deixava em branco. Sim.
Tá. E outra coisa, o senhor, pessoa física, Reginaldo, utilizou privadamente, particularmente, algum serviço da Bilcar? Eu quero dizer o seguinte, o senhor já alugou algum carro da Bilcar? Para o senhor. Para o senhor. Fins pessoais. Fins pessoais. Alguém da sua família? Nesse período, 2015, 2016. assim. Mas pagou com recurso da Câmara essa locação? Sim. Era sempre que precisava do carro, utilizava. Não, mas assim, para fins particulares, Fins particulares. tipo, eu quero passear em tal lugar e vou locar um carro no meu nome, vou pagar com o meu dinheiro, não o dinheiro da Câmara, é o meu dinheiro. O senhor já fez isso? Não. Não. O senhor alguma vez utilizou carro locado para fins privados ou em campanha eleitoral? De carro alocados. Na época tinha sim, e que era usado na época da campanha, como antes mesmo usava também. E esses veículos eram quem que pagava pela locação desses veículos e quantos eram empregados na sua campanha? Nesse caso da alocação não eram usados assim, era só um carro, que eu recordo sim. E quem pagava? E já fazia parte, né, assim, incluía no pagamento lá Então aqui, só para esclarecer, da Câmara. parte do recurso o senhor recebia em cheque de volta desse valor. Sim, E o senhor também, além disso, utilizou um carro locado, pago pela Câmara em campanha eleitoral, é isso? sim. Era E por quantos dias esse carro ficou locado e à disposição da sua campanha? o período que precisava, né? Esse carro é período de 2 meses, mês e meio. Algum vereador utilizou o carro locado da Bilcar na época de campanha para fazer campanha? Solicitou para o senhor, olha, Reginaldo, eu preciso aí de um carro para fazer campanha. Pega um lá da Bilcar, tem esse contrato. Não houve, ninguém me pediu. Se tivesse pedido, eu autorizaria nessa época. Tá, ok. Agora só em relação aos pagamentos, para a gente detalhar bem. Eu quero que o senhor me diga detalhadamente como eram esses pagamentos. O senhor disse que sempre ia pessoalmente na Bilcar. Eu quero que o senhor me descreva como isso ocorria. Eu quero que o senhor me descreva, inclusive, o ambiente em que o senhor se encontrava com o seu Paulo. Eu geralmente era no escritório dele mesmo, Certo. lá dentro na sala que ele atende. E Essa sala ficava onde? Dentro da empresa? tem primeiro a sala maior, tem a sala dele e tem a outra sala, uma outra sala. Então ele era na do meio que ele atendia. E lá que ele fazia o pagamento para o senhor. Ele conversava com ele e geralmente O era lá que senhor, ele o senhor pode dava me o cheque. descrever o que tinha nessa sala? Detalhes que o senhor recorda? É uma sala ampla, né, bonita, e uma mesa de madeira e móveis de madeira, né, sala dele. Tem quadro, tem um quadro nessa sala que o senhor recorda? Não, senhora, Não recorda de quadro? é uma sala de escritório bem feita, assim. Tem sobre a mesa porta-retratos, tem alguma coisa que lembre a família dele nessa sala? Também não recordo. Algum detalhe que lhe chame a atenção? Uma poltrona, um frigobar, enfim. É a mesa do escritório dele, que é feita de madeira, é uma mesa bonita. Certo. Aí ele assinava o cheque, ele preenchia, ele próprio preenchia e assinava o cheque na sua frente e lhe entregava? Eu não recordo dele assinar cheque, né, na frente, mas ele, geralmente, ele ia para outra sala lá, que trabalhava a esposa dele também, e ele trazia depois o cheque. Alguma vez ele lhe deu alguma recomendação no sentido, olha, cuidado, não vai falar? Alguma vez o senhor sentiu preocupação nele de alguma forma? Não, nunca senti preocupação, né? Não?
nele assim, nesse sentido, para não comentar nada com ninguém, não. Essa sala, ela fica atrás da locadora? Qual é a posição? Quando se chega na locadora, ela fica na locadora, né? O escritório dele. Quando você chega na locadora, como é que faz até chegar na sala? Passa por onde? A primeira tem a sala maior, onde tem várias mesas na Recepção. frente, na recepção, e lá atende umas 2 pessoas, trabalham lá na frente, e depois tem a porta para entrar para a sala dele. Depois da sala dele tem uma outra sala onde a esposa dele eu atendia quando eu via ela lá. São 3 repartimentos, e ao lado tem a locadora de veículo, de venda de veículo. Certo. Esses funcionários, eles poderiam confirmar sua presença lá na locadora? Sim, acredito que sim. Mas o senhor ia uma vez por mês ou ia mais de uma? Alguns meses sim, outros demorava 2, chegou a demorar até 3 meses. Ele nunca foi, o proprietário, o senhor Paulo, ele nunca foi ao seu gabinete na Câmara? Não, nunca chegou aí na Câmara. Não? Certo. Esse contrato, o senhor, quando foi passar a sua gestão para o Antônio Rocha, que é o atual presidente, o senhor conversou com o Antônio Rocha da mesma forma que o Enderson conversou com o senhor para que fosse mantido, ou o Paulo, o proprietário, lhe procurou no sentido de, Reginaldo, olha, fala com o próximo aí, vê se consegue para mim manter, algo nesse sentido? Não, senhor, não houve esse contato, essa informação para o presidente atual, não fiz. Certo. Nós checamos e vimos que essa empresa ainda continua contratando com a Câmara. Ela ganhou o processo licitatório e tem um contrato com a Prefeitura na atual gestão. O senhor sabe, no ano de 2017, antes de o senhor ser preso, eu estou me referindo ao ano de 2017, nós estamos em 2018. No ano de 2017, o senhor soube se continuava essa irregularidade? Só retificando, não é o contrato com a prefeitura, sim com a Câmara. Desculpa, Câmara. Na gestão já do Antônio Rocha, início de 2017, até o senhor ser preso, o senhor soube se realmente continuava esse contrato? Eu fiquei sabendo já depois. O senhor utilizou algum carro locado pela Bilcar em 2017? Não, senhor. Não? O senhor sabe se outros vereadores utilizavam? Se esse serviço era prestado? Eu vi um carro lá na Câmara, né, que julgava ser da locadora. Somente um? Eu só cheguei a ver um carro. Tá. O Enderson, pelo que o senhor falou, tinha esse acordo com a Bilcar. Passou para o senhor, também por duas gestões teve esse acordo com a Bilcar. O Enderson sabia da irregularidade porque ele contou e pediu para o senhor continuar. O senhor sabia e, pelo que o senhor está falando, não conversou com o Antônio Rocha para continuar, mas a empresa continuou. Isso era falado entre os vereadores? Não, nunca foi comentado nada. Agora que eu quero deixar assim, registrar que houve uma ida, eu não recordo o que foi que eu fui fazer lá com a Bilcar, e o seu Paulo disse que não ia mais fazer esse tipo de coisas, né? Ele disse que não ia mais fazer. Mas Agora, essa não sei sua se ida lá, continuou fazendo. essa sua ida lá, ela se deu em que mês, mais ou menos? Já depois do senhor ter terminado a sua Sim. gestão da presidência? Foi Sim. isso? Foi, eu acho que em janeiro. Já do ano de 2000 Não recordo. do ano passado? Já depois do término da sua gestão? Sim. Sim. E qual foi a razão do senhor não ter passado ao vereador Antônio Rocha a mesma informação que o senhor recebeu do Enderson? Porque eu achei, assim, eu não quis passar mesmo, foi uma decisão particular. Eu na minha transição para ele, eu não toquei nesses assuntos nenhum. Seu grupo político à época foi o mesmo que apoiou o Antônio Rocha para ganhar a presidência da casa? Não, senhora. Foi outro grupo político. O senhor participou do grupo para indicar quem a presidência? Sucedendo o senhor? Votei e apoiei o vereador Matias Júnior. O Antônio Rocha pertencia a outro grupo.
Sim. Tá, só para finalizar, se alguém tiver, senão a gente encerra. O senhor tinha algum controle desses seus recebimentos? O senhor anotava isso em algum canto? Porque assim, todo mês o senhor, pelo que o senhor já explicou, o senhor recebia uma parte daqui, outra parte dali. O senhor tinha algum controle disso? Não, senhor, não. O senhor anotava em algum lugar, ainda que à mão? Às vezes fazia, mas não tenho esse controle. Quando essas poucas vezes que o senhor fazia onde anotações? Fazia papel simples mesmo, uma coisa. Assim, uma planilha e dizer, olha, É. esse mês eu tenho isso, o senhor não fazia dessa Fazia, forma? mas era muito raro. Eu não tinha esse costume de E escrever. tem como a gente conseguir? O senhor ainda tem essas anotações? Não, senhor, não teria Mas, essas anotações. mas, Reginaldo, não houve, pela Bilcar, qualquer questionamento ao senhor não reconhecendo aquelas diárias. Tipo assim, falando assim, olha, o que nós estamos pagando aqui, que vocês estão apontando como diário, não é isso, é outro valor. O senhor nunca recebeu esse questionamento? Nenhuma devolução? Não, senhor. Não. E assim, ainda um questionamento aqui. A questão do cheque, quando o senhor ia receber, o senhor informou o nome do proprietário da empresa, o Paulo, ia entregando. Mas além dele, o senhor chegou a receber de outra pessoa, de outro funcionário, ou foi somente dele? Eu acho que uma vez ou outra, era uma outra servidora lá, que eu não recordo o nome dela, uma loura, trabalhava lá com ele. Como é que é a descrição dessa Era servidora, dessa funcionária? uma senhora, acho assim, uma jovem senhora. Mas quando ela lhe entregou esse cheque, ela lhe falou algo, dizendo que o seu Paulo havia deixado? Como é que o senhor chegou lá? Como foi para ela lhe entregar? O senhor falou o quê para ela lhe entregar esse cheque? Isso, tinha já o cheque que seu Paulo tinha deixado, se tinha alguma coisa lá para mim. O senhor perguntou a Sim. ela. E aí ela lhe entregou o cheque. Sim. Isso foi no ano de 2015 ou 2016? Acredito que tenha sido 2016. 2016. Esse cheque, ele estava em algum envelope ou estava no Não, cheque? era normal mesmo. Mais algum questionamento? Ok, encerro o termo de declarações da colaboração premiada do Sr. Reginaldo Campos da Rocha neste momento.